Olá, pessoal! Chegamos a mais uma aula de geografia. Dando continuidade a uma aula anterior sobre industrialização brasileira. Se você não assistiu essa aula, você assista, procure no meu canal. Estaremos dando continuidade na questão da descentralização industrial, no Brasil. Nas duas últimas décadas, a gente teve uma grande explosão urbana. A gente assistiu a um avanço industrial, um avanço da mancha urbana intensificado nessas últimas décadas, provocando inúmeros problemas urbanos, como violência, desemprego, transporte público ineficiente, falta de leitos na saúde pública, a questão da queda da qualidade dos serviços, de forma geral, em detrimento numa perspectiva de uma infraestrutura desorganizada e insuficiente nessa expansão urbana desorganizada, Com isso, as indústrias foram fugindo dos grandes centros urbanos, indo procurando as cidades médias próximas, Cidades médias ainda capazes de fornecer infraestrutura. Você não adianta ter uma fuga de uma empresa porque está tendo muito problema de violência, poluição, engarrafamento, altos custos de impostos. Então a tendência mesmo é as indústrias grandes saírem das cidades grandes problemáticas e irem para cidades médias. Mas não adianta ir lá para o interior, cidadezinha do interior, que não vai ter recurso energético, recurso infraestrutural para atender essas grandes indústrias. Então a ida acaba sendo para cidades médias mais próximas, Então, citando aqui na sequência esses problemas urbanos, congestionamentos, altos custos, violência, problemas urbanos, Então, São Paulo e Rio de Janeiro, as maiores cidades do Brasil, a gente tem muitas vezes a fuga de indústrias saindo dos centros, de São Paulo e Rio de Janeiro, procurando cidades médias vizinhas, ainda no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, mas a gente tem também a fuga dos estados da região sudeste, indo procurar o sul, O nível de vida, a qualidade de vida do sul do Brasil destacadamente uma qualidade superior, cada vez mais se comprova isso, e a gente tem uma infraestrutura de qualidade no sul do Brasil, e a questão também do Nordeste, aos poucos, está recebendo também em regiões que possuam infraestrutura, regiões mais próximas do litoral nordestino. Não adianta citar o interior do Nordeste, o interior do Nordeste é muito pobre, O sertão nordestino não tem qualidade infraestrutural para receber indústrias, mas próximo ao litoral você tem sim o advento da industrialização, é a questão da descentralização industrial, saindo do Sudeste, saindo dos grandes centros urbanos, São Paulo e Rio de Janeiro, por conta dos graves problemas urbanos existentes nesses grandes núcleos urbanos, indo em direção a outras cidades médias, no Sul, no Nordeste, ou cidades vizinhas de São Paulo e Rio de Janeiro mesmo, Com isso, a gente vê uma guerra fiscal entre os estados estados prometendo isenções fiscais. Vem aqui para a Bahia que eu, estado da Bahia, vou fornecer isenções fiscais por mais décadas, salários, mão de obra mais barata, enfim, a guerra fiscal, a guerra
de melhores condições, né? Doações de terrenos. Aqui no Rio de Janeiro, então, a gente vai doar terreno para Peugeot. E assim aí as grandes multinacionais, elas ficam avaliando onde é. Inclusive isso às vezes extrapola até o próprio Brasil, né? Uma guerra fiscal entre países, que a gente vê multinacionais vendo qual é a melhor país para se basear. Vai procurar ver se vai para a Argentina, vai para o México, vai para o Brasil, né? Vai para o Uruguai. Qual o país que vai ter melhor condição, maiores isenções fiscais, melhores infraestrutura, né? Melhor qualificação de mão de obra com salários mais baixos? Isso é a guerra fiscal entre estados de um mesmo país e às vezes até entre países. Por isso, isso também está intrinsecamente ligado na questão do processo da descentralização industrial no Brasil, né? E aí a gente tem a implementação de infraestrutura básica, cada vez mais, infelizmente, de forma muito lenta, porém gradual, avançando, saindo do limite, da concentração litorânea, né, que a gente vê a população brasileira concentrada no litoral, a concentração infraestrutural concentrada no litoral. A gente vê aos poucos essa desestruturação indo aos poucos para o interior. Só que esse processo ainda está muito lento, né? E o custo, com certeza, acaba sendo menor nas cidades médias, aumentando o lucro dessas empresas. Por isso, a descentralização dessas indústrias, procurando cidades médias e até saindo do Sudeste, indo para o Sul e Sudeste. Bom, a gente também percebe um fenômeno chamado de reimigração, onde a gente vê a saída, né? Dentro desse processo, a gente vê. Antes, o Sudeste brasileiro teve uma ampla atração populacional, atração industrial. Aqui, a grande concentração, ainda há a grande concentração industrial e populacional do Brasil, mas a gente vê nesse processo de descentralização industrial, a gente vê o fenômeno da reimigração, a saída de pessoas, não só empresas do Sudeste, para outras cidades com melhor qualidade de vida, né? Indo para o sul do Brasil, indo para o nordeste do Brasil, além de novas cidades também no interior do próprio Rio de Janeiro e São Paulo, em busca de melhor qualidade de vida. Quem não tem algum parente, algum colega que já mencionou, poxa, se eu pudesse, eu sairia desse Rio de Janeiro tão violento. Ou falou e fez, né? Já saiu e já foi morar em outro estado, outra cidade do interior. Além disso, a gente tem associado as novas fronteiras agrícolas, né? No centro-oeste e na fronteira da Amazônia, fazendo com que hajam produções de agropecuária. Pessoas estão indo procurar o interior do Brasil, não é só questão da produção industrial. Você também tem produção de alimentos. O Brasil é um dos maiores produtores agropecuários do mundo, né? E aí você tem também a ocupação centro-oeste, né? Norte, ao entorno da Amazônia, e no centro-oeste, atrás dessas produções agropecuárias, as chamadas novas fronteiras agrícolas. E, infelizmente, numa outra aula a gente vai falar sobre isso, danos ambientais seríssimos causados, né? A destruição da Amazônia, um processo que está acontecendo, que a gente precisa evitar, mas isso está numa discussão de próximas aulas. Então, ficamos por aqui hoje, pessoal. Fiquem com Deus. Até logo.